Estamos de volta. Quero saber como é que anda a sua saúde emocional. Você pode contar pra gente, mas eu tenho uma pergunta especial aqui, a pergunta de hoje. Porque no programa Vida e Saúde aqui, a gente vai falar sobre saúde emocional. Eu quero saber quais são os seus planos para saúde emocional em 2023. Não fez planos? Dá tempo de fazer agora. Manda para cá a sua resposta, quais são os seus planos em relação à saúde emocional para 2023. E daqui a pouquinho você vai até entender por que dessa pergunta, mas o nosso WhatsApp está aberto para você usando o QR Code aqui. Olha, isso, acessa, você já salva o nosso contato. Você também pode digitar 12 98266 0004. Doutor César, por favor, vamos sentar. Vamos aqui aproveitar cada minuto aqui com o senhor, porque saúde emocional está na pauta de muita gente, quer planejemos ou não. Quando a gente corta o dedo, ontem eu me cortei aqui, e aí a gente vê o sangue, a gente faz um curativo ali, a gente trata daquela ferida, mas as questões emocionais, elas são mais subjetivas, a gente não tem a tendência de resolver quando surge um cortezinho. Parece que a gente só vai resolver quando tem uma fratura exposta emocional. O que é saúde emocional, doutor César? Será que seria algo utópico ter saúde emocional? Saúde emocional, a gente tem que pensar assim na estrutura do ser humano, como Deus fez, né? Então, Deus fez o ser humano com a sua dimensão física, mental, social, espiritual. Se a gente pegar a mental, a saúde mental, ela tem que ver com 3 aspectos também da mente humana, que é os pensamentos, sentimentos e as atitudes, né? A gente chama de volição, a decidir. Então, saúde emocional é quando eu consigo ter as emoções de uma maneira que elas não me têm, né? Eu não sou dominado por elas. Essa é uma maneira de a gente olhar a saúde emocional. Então, saúde emocional é eu conseguir ter emoções agradáveis e desagradáveis, porque esse é o normal da vida, né? Saúde mental, saúde emocional não é nunca ter tristeza, não é nunca ter angústia, não é nunca ter medo, mas é quando eu experimento essas emoções, eu citei algumas aqui desagradáveis, né? Eu não faço besteira, não vou enfiar a cara na droga, não vou machucar as pessoas. Então, saúde emocional tem muito a ver com isso, Terude, a gente conseguir ter as emoções que são cabíveis na vida, nos relacionamentos. Nos momentos. Nos momentos, né? Variados, às vezes tristes, às vezes alegres. Sem deixar que essa emoção tome conta de mim. Tome conta de mim como assim? Me levando a ser uma pessoa muito agressiva ou o oposto disso, uma pessoa muito melancólica que fica para baixo o tempo todo, né? Então, primeira desmistificação aqui dessa conversa, doutor César, é que ter saúde emocional não significa estar bem o tempo inteiro. Significa passar por dor, passar por luto, passar por raiva, passar por momentos desagradáveis, expressar isso do jeito certo, no tom certo, mas sem deixar que isso seja assim o tom da minha vida. E outra forma também de a gente pensar em saúde emocional tem a ver com duas coisinhas, a gente expressar e experimentar o sentimento. Expressar significa verbalizar. Então, muitas vezes é melhor de calar, mas muitas vezes é importante para a saúde emocional a gente falar. As pessoas que têm muita facilidade para falar de como se sentem, talvez elas precisem, para melhorar a saúde emocional, aprender a se controlar e escutar mais o outro. E o oposto, as pessoas que têm dificuldade para falar, elas sentem alguma coisa, mas não têm ou coragem ou têm constrangimento, então elas precisam, pedir a Deus força, mas também tomar uma decisão de falar. Então, saúde emocional tem a ver com experimentar a emoção e expressar a emoção. Expressar é falar. Quando a gente fala, a gente gera cura, né? Falar ajuda a curar. E tem técnica, né, doutor César? Porque o senhor mesmo, várias falas aqui, o senhor ensina a falar, expressar isso do jeito certo, sem acusar o outro, sem responsabilizar o outro. Falar o que eu estou sentindo. É regular. Eu estou entendendo, então, que ter saúde emocional é talvez aprender a regular as emoções. Então, quer dizer, o expressar é falar, experimentar é a pessoa viver aquela emoção, repito, agradável ou desagradável, sem ficar apavorada, né? Sem também ficar no oba-oba meio sanguíneo aí de tá tudo ótimo, né?
Então, quer dizer... Não é fácil não, doutor César. Não é fácil, não é fácil. Porque às vezes a gente não sabe qual é a emoção que está sentindo. Não, porque eu tô pensando o seguinte, quando a gente tá bem, vamos falar de mulher para mulher aqui, você que é a mulher que tá me assistindo. Quando a gente tá bem, quando a gente não tá de TPM, quando a gente não tá na menopausa, parece que a gente consegue sair assim e regular isso, doutor César. Mas quando a gente tem outros fatores, parece que pressionando a gente, é difícil encontrar esse equilíbrio. Então aí cabe, né, a pessoa pensar, ela tem que se perguntar, né, Teru, assim, o que eu estou sentindo? A gente chama de dar nome aos bois, né? O que eu estou sentindo? Aconteceu uma coisa, alguém me telefonou e foi agressiva comigo. Qual é a emoção que vem em mim? Então, a gente tem que pensar qual é o sentimento, e para entender o sentimento temos que pensar, então temos que pensar qual é o sentimento que eu estou tendo naquele momento, ou que eu tive naquela situação, para eu ver se está adequado ou não está adequado, se eu falei, se eu não falei, se eu devo ficar quieto, devo ficar quieto. Então tem que pensar o que eu estou sentindo. É verdade que às vezes não é fácil, né? Porque a pessoa, mas eu não sei, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais, né? Foi raiva, foi tristeza, foi medo, foi angústia, foi vergonha, foi o quê? Culpa, né? E às vezes você está entendendo o porquê da nossa pergunta? Quais são os seus planos para a saúde emocional em 2023? Me conta, usa o nosso WhatsApp, usa aqui o QR Code que a gente está colocando na tela. Quais são os seus planos para a saúde emocional em 2023? Você está entendendo por quê? Porque é preciso dedicar tempo para planejar. E às vezes talvez não vai ser planejar, doutor César, vai ser refletir, porque às vezes a gente precisa agir, no caso, né, de ter que socorrer alguém. Primeiro eu ajo, depois eu penso, peraí, o que eu fiz, o que eu não fiz? Eu acho que é legal pensar que tem que pensar antes e depois, às vezes. É por isso que a diferença, né, a gente fala muito isso dentro do campo da vida espiritual, mas pensa assim, há uma diferença entre orar e meditar, né? Orar, eu estou me comunicando com Deus, Criador do Universo, na minha crença e como cristão. Agora, meditar, eu tenho que pensar, como é que eu me senti naquela situação? A gente não quer pensar muito nisso, porque às vezes é uma situação dolorosa, ou que machucou, ou que pode evocar, né, trazer à minha consciência alguma lembrança dolorosa. Mas não tem saúde, não tem como a gente crescer emocionalmente se a gente não pensar naquilo que a gente sentiu, né? Seja para ver, foi um sentimento adequado ou não foi, o que eu fiz com esse sentimento, o que ele fez comigo, porque a gente vai melhorar a saúde emocional na medida que eu penso naquilo que eu sinto, para que da próxima vez que acontecer uma coisa parecida, eu já pensei como eu senti na ocasião passada. Assim foi legal ou não foi aprende. legal? Assim que... Agora, vamos lá para o cérebro, doutor César. Vamos para o cérebro, a gente tem uma imagem aqui. E as emoções, como é que funciona esse negócio? Porque a gente tem a questão física, química, anatômica, e a gente tem os sentimentos, a gente tem as vivências. Você sabe que o cérebro tem uma região, é interessante, Deus é maravilhoso quando fez o ser humano, né? O cérebro tem uma região específica que tem a ver com emoções, o sistema límbico, chamado sistema límbico, né? Mas, na realidade, o cérebro, tanto o hemisfério direito quanto o esquerdo, eles são interrelacionados, né? E, às vezes, quando, por exemplo, a pessoa tem uma lesão numa área do cérebro, uma outra área que não é daquela função, começa a desenvolver aquela função para meio que compensar. Em medicina, chama-se isso de mecanismo homeostático, né? De busca de equilíbrio quando há uma urgência, né? Então, vem aquela pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Em termos de neurociência. Quer dizer, será que você tem uma emoção e essa emoção mexe com a neuroquímica cerebral? Ou será que alguma coisa mexe com a neuroquímica cerebral e você vai ter emoção? X, Y, Z. Porque nessa questão aí, a gente sempre traz aqui no vídeo, tem que comer tal coisa porque é boa para o cérebro, ou evita tal coisa porque é boa para o cérebro, mas que vai interferir na sua irritabilidade, nas suas emoções. Então, realmente, eu acho que, será que é um esforço conjunto, doutor César? É um esforço conjunto e é muito junto isso, né? Não dá para separar, assim, eu acredito sim de que o pensamento, ele vai gerar um sentimento, uma emoção. Às vezes o pensamento não é consciente. Quando a gente pergunta assim, né, perguntar para um paciente que eu atendi no consultório, mas o que você sentiu naquela situação? Quando teu marido disse isso ou quando tua esposa falou aquilo? Não sei, eu acho que eu fiquei com raiva e tal. Mas o que você pensou que gerou essa raiva? Não sei, não pensei muito não. Então, a gente tem que pensar assim, o cérebro funciona com
neuroquímica, funciona com química e com eletricidade, as duas coisas. Química e eletricidade, né? As correntes elétricas cerebrais e a neuroquímica. Então, muitas emoções são conectadas com dopamina, com serotonina, com endorfina, né? São as chamadas, os neurotransmissores conectados com as emoções. Então, o cérebro é isso, química e eletricidade. E a gente vai pensar no que a gente sente e esse pensar é química e eletricidade junto de novo aí, né? Olha, eu sei que a gente precisa entender um pouquinho, ou pelo menos ter uma noção desse funcionamento, por isso eu perguntei para o Dr. César aqui, química e o senhor falou outra coisa. Eletricidade. Eletricidade. Então, tem gente que faz um esforço, que busca tal, mas está faltando alguma coisa. Aí o médico vai e ajuda com um remedinho. Mas existem coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, Dr. César, que vão nos ajudar, ou que vão interferir nessa saúde emocional. A alimentação, já dei uma dica aqui eu dei uma dica não, ao longo do ano, Vida e Saúde dá várias dicas com vários especialistas falando determinados alimentos, X, Y. Mas o que mais será que a gente pode fazer para ter saúde emocional? Vem comigo aqui, ó. Você está precisando aí, o ano mal começou, você já está se afogando. Não depender do outro. Essa é uma frase que pode ser mal interpretada. Nós não vivemos sozinhos, mas esperar pelo outro pode ser uma autossabotagem. Essa frase ela é igual a moeda, tem duas faces, né? Porque a gente precisa do outro, né? Você precisa do seu marido, você precisa do filho, você precisa da empregada, você precisa do motorista do ônibus, você precisa do padeiro, né? Você precisa do patrão, você precisa do empregado. Exato. Agora, no sentido de saúde emocional, não depender do outro é assim. Eu vou dar um exemplo, né? Você convive com alguém e você ama essa pessoa, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser, enfim, pai, mãe, mas você pode uma hora primeiro pensar consigo mesmo e depois talvez até dizer em algum momento assim, olha, eu gosto muito de você, eu te amo, mas se você fizer besteira comigo, eu não vou morrer por causa disso, eu vou sobreviver. Ou seja, não depender do outro no sentido de idolatrar uma outra pessoa, de colocar a sua segurança interior, a sua felicidade interior na dependência de como essa pessoa vai te tratar. Ok. Isso é que deve ser evitado para a gente ter saúde emocional. Agora, algumas pessoas, Dr. César, ainda não estão nesse nível de maturidade para falar, para expressar isso e de fato sentem que se o outro deixar, o outro for embora, o outro não estiver mais ali no convívio, vai morrer. Vai morrer. Como é que a gente trabalha para fortalecer essa verdade, Dr. César? Então a pessoa precisa começar a desenvolver o pensamento de que ela tem valor, ela como pessoa. Deus fez aquela pessoa individual, não existe nenhuma outra, em 8 bilhões de pessoas nesse planeta, não tem uma outra que é igual a você. Então você é individual, você tem características suas, isso faz de você um indivíduo que vale a pena, né, existir, capaz e que, portanto, pode sobreviver a uma traição, a um rompimento de amizade, porque Deus colocou essa individualidade aí. Muito lindo, muito lindo. Olha outra dica aqui para você, vem cá. Ó, o que é que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde emocional? Valorize o seu tempo, tá relacionado com isso, Dr. César? Sim. Eu não posso gastar tempo ou eu não posso desperdiçar, e agora com as redes sociais, com tanta coisa competindo pela nossa atenção, é fácil vacilar com essa questão. Cada minuto que a gente vive, né, Teru, é valioso. É menos um minuto do total de vida, porque estamos aproximando da morte, mas não é por isso, não é o medo da morte que vai fazer com que seja uma motivação para valorizar o tempo, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, cara, muitas televisões aí, tem um monte de programa com a besteirada, o pessoal fica lá assistindo 1 hora, 2 horas, aquele monte de besteira. Você, cara, não acaba com a tua vida desse jeito, sabe? Claro, você tem que ter um lazer, mas vai procurar um lazer saudável, né? Uma coisa que vai te construir, vai te relaxar também, mas que, sabe, que não seja uma coisa destrutiva. Então, o tempo, ele é... Às vezes vai envolver planejamento, às vezes vai envolver escolha certamente, mas planejamento pode ser que funcione aqui, né, Dr. César? Quando você chega no final do dia e você olha para trás, vê o que você fez naquele dia e você viu que você aproveitou bem o tempo, isso é bom para a saúde emocional. Tá, maravilha. Olha, outra dica aqui para você melhorar a sua saúde emocional. Vem comigo, tenha um plano de ação, planejamento.
A gente, sabe, geralmente na noite anterior eu penso assim, bom, amanhã, e é comum que a gente faz isso, né? Amanhã eu vou levar meu filho no médico, amanhã eu vou no mercado fazer compras, amanhã eu tenho um dentista, amanhã eu vou, sei lá, caminhar não sei aonde e tal. Então, é importante você montar, você de casa está escutando, você montar uma agenda para o dia seguinte, o que não quer dizer que você vai ter que cumprir tudo que está na agenda, porque senão fica uma coisa Mecânica, férrea, né? Mecânica e férrea pesada. Mas você organizar um pouquinho no pensamento o seu dia, isso te ajuda, né, a montar esse planejamento e ajuda você a caminhar naquele dia ao longo das tarefas do dia a dia. E você, no final do dia, pensa, puxa, legal, eu tinha 10 coisas da minha agenda para hoje, mas só consegui fazer 5, mas que bom que eu consegui fazer 5, né? Então, é importante ter esse planejamento. Dá visão planejamento. para a gente também, né, gente? Olha outra dica legal aqui para você que quer melhorar a sua saúde emocional. Seja perseverante. Às vezes a gente leva uma vida inteira fazendo alguma coisa ou pensando de uma maneira, Dr. César. E aí, hoje, ouvindo aqui Vida e Saúde, eu quero que amanhã tudo se transforme na minha vida. Eu vou ter recaídas, é normal, faz parte da vida isso, não é? Saúde emocional tem a ver com perseverança. O que é perseverar? Perseverar é não desistir rapidamente. Perseverar é você insistir naquilo que você sabe que vale a pena, né? E como na vida a gente tem várias dificuldades, de várias formas, desde furar o pneu do carro, quando você estava indo para alguma atividade, algum compromisso, até uma doença e tal. Mas a perseverança é importante para a saúde emocional porque você não vai desistir logo. E se você não desiste logo, e quando vem as primeiras barreiras para você conseguir o seu objetivo, você persevera, você vai conseguir chegar lá, né? Se for o plano de Deus, evidentemente, mas perseverar é importante para a gente se sentir bem depois, tipo assim, ainda bem que eu não desisti nas primeiras barreiras que aconteceram. Graças a Deus eu enfrentei, fui para frente e deu certo. Olha, maravilha. Isso aqui dá uma sensação de vitória quando a gente fica firme ali, né, doutor César? Olha aqui, agradeça pelo hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade de alta performance. Parece que a gente só tem que correr atrás de algo melhor amanhã, algo melhor, algo maior, mais grandioso. E a gente pode deixar passar em branco bênçãos, livramentos e dádivas preciosas e simples ao mesmo tempo, doutor César. Você sabe que tem estudos que mostram que as pessoas ficam melhor emocionalmente e mais perto da sensação de felicidade quando elas são gratas por aquilo que elas têm, em vez de ficar com raiva ou com inveja por aquilo que elas não têm, né? Ainda, ou que talvez nem precisa ter para ser feliz, né? Então, sabe que também tem estudos científicos bem interessantes falando sobre gratidão, sabe? Um dos estudos mostrou que pessoas que cultivam gratidão, são 3 coisinhas, né, que um neurologista da USP falou. Você cultivar gratidão, você não guardar ressentimento e você se envolver em atividade social filantrópica, isso ajuda, entre outras coisas, evidentemente, a prevenir doença de Alzheimer. Olha que legal. Olha que interessante. Então, a gratidão, ela mexe na química cerebral de maneira positiva. Muito bom, muito bom. Você pode agradecer por coisas simples do seu dia. Vale a pena. Outro dia eu vi a doutora Brené Brown falando o seguinte, que ela usa o momento do jantar, o momento do lanche da noite, para dar oportunidade para todo mundo falar uma coisa porque é grato, doutor César. Então a gente precisa transformar essa eu sou grato, mas transforma em atitude, pôr para fora, pode agradecer por coisas simples, né? E aqui a gente tem, doutor César, uma outra dica de ouro, a última, mas não a menos importante, que é contar com o poder de Deus. Às vezes a gente se sente fracassado, dependendo da faixa etária, dependendo da fase da vida, pode ser que a sensação de que você não adianta correr mais atrás, que já está tudo perdido, bata a porta, doutor César. Até Jesus convidou, né? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, né? Se eu entrar, eu vou te ajudar, né? Então, ele vem certeiro aqui, então. Muita coisa pode bater a porta, mas quem deixa entrar é a gente. É verdade. Então, contar com o poder de Deus é muito útil e importante para a saúde emocional. Por quê? Porque nós não somos onipotentes, suficientes. né? Nós não somos todo suficiente, né? Não temos o poder de resolver todas as coisas na nossa vida sozinhos. Então, precisamos de ajuda de um poder superior, como o pessoal dos grupos de ajuda falam, né? AA, NA. Esse poder superior para mim é Deus, criador do universo. E tem estudos interessantes também científicos que mostram que as pessoas que contam com Deus, com a ajuda divina e oram, elas têm, quando vão internadas,
elas têm menos tempo de internação, menos uso de antibiótico, recuperação mais rápida daquela doença, porque elas contam com um poder superior que a ciência não consegue explicar, mas que é real. E de fato, doutor César, a gente só consegue ir até determinada parte. E dali para frente a gente precisa confiar, porque Deus pode completar. Agora, a gente perguntou hoje sobre os seus planos emocionais para 2023 e teve gente que respondeu. Vamos ver aqui na tela do Vida e Saúde. Quem está com a gente agora é o Duílio Silva, lá de Macapá. Olha só o que ele disse. Acho que a saúde mental está ligada diretamente com Deus, pois nossa relação com Deus e o Espírito Santo determina todos os resultados que temos, sejam bons ou ruins. Profundo, hein, Duílio? Duílio, concordo plenamente com você, porque na realidade, se a gente estudar antropologia humana, como que é a estrutura do ser humano, qualquer ser humano, mesmo um ateu, né, ele tem uma necessidade de adorar, né, um ser superior. Tanto que tem aquele pensamento que fala que nas trincheiras não existe ateus, né? Então, exatamente, na realidade, a nossa proteção, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a força para viver, ela vem de Deus. Se você crê ou não, vem de Deus. Quer dizer, Deus é um ser criador do universo que está o tempo todo atuando na humanidade, né? Pessoas da igreja A, B, C ou D, na humanidade, para ajudar essa pessoa a vencer, a recuperar a sua saúde e ter vitórias espirituais também. Então, realmente isso, saúde depende de Deus estar atuando o tempo todo no nosso corpo aqui. Maravilha! Quem mais está na tela? A Dilza. Oi, Dilza, obrigada por participar aqui com a gente. Ela disse que tem planos. Olha, meus planos são administrar melhor meus sentimentos e não me deixar levar pelas emoções, deixando Deus direcionar tudo. Olha a galera madura aqui, doutor César. É legal, Dilza, é isso mesmo. E que bom que você tomou a decisão de fazer isso aí. A gente vai voltar a falar nisso no outro bloco, né? Com os passos para ter saúde emocional. Mas você já deu o grande primeiro passo. Você decidiu fazer alguma coisa nesse sentido, né? Em vez de ficar sentado esperando, só orando, Deus manda saúde para mim e tal. Você decidiu, eu vou trabalhar em cima disso. Legal, né? Legal, parabéns, Gilza. Ó, a gente vai fazer um intervalo, fica aqui com a gente. Vem cá, você pode elaborar planos emocionais aí, enquanto a gente vai para o intervalo, na volta você conta para nós. Pode ser? Doutor César volta aqui, continua com a gente falando sobre dicas para a saúde emocional e ainda hoje ele responde aquelas dúvidas que vocês têm mandado para cá. Será que vai ser a sua hoje? Fica aqui porque o assunto tá muito bom e a gente volta já.